Eu estou aqui na cachoeira meditando na palavra de Deus e eu queria falar para vocês o que diz a Bíblia, o que vai acontecer quando Deus acabar esse mundo, né? Quando Deus acabar esse mundo aqui, existirá outro. Olha a borboleta azul, que coisa linda. Pois bem, diz assim: quem foi Pedro? Pedro foi um apóstolo chamado por Deus para pregar para os judeus. Pedro, ele não é São Pedro, igual diz a Igreja Católica. Pedro, ele não foi o primeiro bispo ou primeiro papa da Igreja Católica, igual diz a Igreja Católica. Isso aí é mentira, não tem base bíblica, a Bíblia não diz isso. Pedro também não era um santo, igual na Igreja Católica eles ensinam a gente a rezar para São Pedro, São Paulo, São João. Isso aí não existe, santo somente Deus e Jesus. Existem os santos, porque sem santidade ninguém verá ou chegará a Deus. Os santos que foram chamados por Deus, escolhidos, predestinados, eles são transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo e são chamados de santos no sentido da palavra. Mas santo mesmo, só Jesus. Jesus foi o único que foi santo. Nós não somos totalmente santos, porque nós herdamos a velha herança de Adão, o DNA de Adão, que é pecaminoso, e não tem como nós sermos santos. Santos e irrepreensíveis, Deus nos chama para isso. Só que o DNA pecaminoso está na nossa natureza, diferentemente de Jesus. Portanto, irmão, você jamais, se você estiver aí na Igreja Católica se ajoelhando para Pedro, que era um apóstolo, João, que era um apóstolo, Paulo, que era um apóstolo, e pedindo alguma coisa para Nossa Senhora, pedindo alguma coisa para Nossa Senhora das Dores, Santa de Virgens, tem várias santas que a Igreja Católica inventou, que criou contra o que está escrito na Bíblia. Irmão, por isso que você precisa ler a Bíblia, irmão. O primeiro mandamento da lei de Deus, irmão, qual é? É amar Deus sobre todas as coisas e não adorar imagens, irmão. O que é imagem? Imagem é aquela madeira lá que está lá caída, ó. Eles pegam e cortam, modelam e fazem a imagem, irmão. O que a palavra de Deus diz para você? Não adorar imagens, irmão. É o que a palavra de Deus diz. Você que está na Igreja Católica, em nome do Senhor Jesus, abra os seus olhos. Pare de cegueira espiritual, deixe de fazer idolatria. Irmão, Deus abomina a idolatria, irmão. Não pratique idolatria, Deus abomina a idolatria, irmão. Se você lesse a Bíblia, você ia saber que Deus destruiu o próprio povo escolhido deles, que eram os judeus, os israelitas, por causa de idolatria. Deus destruiu velhos, crianças de peito, mulheres, homens. Não foi uma vez só não, irmão. Foram várias vezes. Agora, irmão, eu te pergunto, se Deus destruiu, mandou praga e destruiu o seu próprio povo escolhido, e você imagina, irmão, o que Deus vai fazer com você, irmão? Você aí adorando imagens. Sabe o que a Bíblia diz? Que você vai se tornar igual a eles. Você vai ter boca, você não vai falar. Você vai ter olhos, você não vai ver. Você vai ter ouvidos, você não vai ouvir, irmão. Por isso, irmão, que as pessoas pregam o evangelho para você, prega a verdade da palavra de Deus para você, e você não escuta, por causa do pecado que você está praticando, da idolatria. Você está se tornando igual a eles. Então veja o que diz aqui na epístola de Pedro, 2 Pedro 11, como vai ser. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa. Tá vendo? Quando Deus nos chama, Ele nos chama para largarmos o pecado, vivermos de uma forma santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Veja bem, santo, de forma piedosa, imaculados e inculpáveis. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Então veja bem, quando Jesus voltar, ele vai voltar como rei. Ele não vai mais vir como Salvador. Como Salvador ele já veio. Ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, agora ele vai voltar como um rei. O que faz um rei? O rei, ele dita normas, ele manda, ele tem um reinado. Você precisa entender, irmão, que nós vivemos no mundo espiritual e há dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino da luz é o reino de Deus. Não há comunhão entre o reino das trevas e o reino da luz, é o que a Bíblia fala. Que comunhão há entre o reino das trevas e o reino da luz? Nenhuma. Você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios ao mesmo tempo, não, irmão. Ou você é crente no Senhor Jesus, ou você está lá sentado na mesa dos demônios. Ou você é escravo de Jesus Cristo, igual Paulo disse que era, ou você é escravo do diabo, irmão. Você não pode ser dois escravos ao mesmo tempo. Você não pode ter dois donos. Antes eu era escrava do diabo. Fazia tudo o que o diabo queria. Agora eu sou escrava de Jesus Cristo. Vivo para a honra e glória do seu nome. Sirvo a Ele. Sou escrava dele. Dou a minha vida por Ele. Porque morrer com Cristo é lucro. Eu estou aqui, ó. Eu estou nesse lugar, no meio da mata. Só eu. Eu sei que os anjos do Senhor estão aqui acampados. Talvez seja aquelas manchinhas brancas ali. Estou brincando. Eu sei que Jesus está aqui comigo porque Ele vive, Ele ressuscitou dos mortos. Ele está aqui porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Veja bem, daqueles que o temem. Hoje eu temo. Hoje eu temo a Deus. Antes não. Antes eu vivia no pecado. Eu vivia na desobediência. Eu vivia na rebelião. Eu já me arrependi. Deus pegou meus pecados, nem lembra mais. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o mundo vai acabar, irmão. Jesus está voltando. Ele vai vir como reino e eu te digo, se você não quiser que Jesus entre na sua vida como salvador da sua vida, você vai ter Ele como rei. E debaixo da ira, irmão. Não queira, irmão, está debaixo das mãos de um Deus irado. É terrível cair nas mãos de um Deus irado, é o que diz a Bíblia. É terrível cair nas mãos de um Deus irado, irmão. Então, irmão, se arrepende, irmão, enquanto é tempo, e larga do teu pecado. Você que está aí se fingindo de crente, sem ser. Para de brincar de ser crente, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, para de brincar de ser crente, irmão. Anda conforme a palavra de Deus. Lê a palavra, irmão. Medita na palavra. Você sabe a última coisa que o diabo quer? Que você medite na palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode... Duas coisas que o diabo não quer, irmão, de jeito nenhum que você faça. Que você medite na palavra de Deus e que você ore. Pois você precisa vencer a sua carne e aprender a meditar na palavra de Deus e a orar. Tá bom? Recebe esse ensino, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agora já vou voltar, porque a gente tem que tremer pelas coisas de Deus. Tremor. Tá ameaçando chover e eu vou me embora na companhia do meu Senhor Jesus Cristo e os anjos que me acompanham. Amém. Graças a Deus.